Salve, salve, Derivando 10, tudo bem com vocês? Então, a gente vai aqui para mais uma resolução de uma questão do WMAP. Essa questão muito legal, que eu vou mostrar aqui para vocês. Questão de número 5, a questão dos relógios rosas, certo? Então, vamos ler a questão aqui, o enunciado. A cor de cada número de um relógio alterna de preto para branco, ou de branco para preto. Cada vez que qualquer um dos ponteiros aponta para a marca da hora que esse número representa no relógio. À meia-noite, todos os números ficam pretos, e depois a alternância de cores começa. Na figura vemos as cores dos números do relógio e em alguns horários. E ele pergunta como estarão as cores dos números às 3h30, certo? Então, tá rolando alguma coisa aqui com esse relógio e a gente tem que entender o que para determinar como o relógio vai estar às 3h30 horas, certo? Então vamos lá. Ele nos diz, como dá para ver nessa primeira figura aqui, que à meia-noite todos os números do relógio estão pretos, certo? Agora, à meia-noite e meia, perceba, do 7 ao 12 está preto e o restante, do 1 ao 6, está branco. Por quê? Porque o relógio dos minutos, o relógio das horas, não chegou no 1 ainda. O relógio das horas não passou por nenhum outro número. Mas o relógio dos minutos, ele já rodou, ele já passou pelo 1, já passou pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e pelo 6. E quando ele passou por todos esses 5 números, por esses 6 números, ele tornou esses números brancos. Então, o que a gente tem que entender? A cada momento que um ponteiro passa por um número, ele muda a cor desse número. Se tiver branco, vai para preto, se tiver preto, vai para branco. Então tá, vamos ver o outro exemplo que ele deu para a gente entender melhor ainda. 1h40. Em 1h40, certo? 1h40, o relógio das horas passou só pelo 1, e o relógio dos minutos passou aqui, deu uma volta completa e passou até o 8. Então, do 2 até o 8 tá preto e do 9 até o 1 os números estão brancos. Então, perceba o seguinte: quando um ponteiro, ou das horas ou dos minutos, passa por um número, uma quantidade ímpar de vezes, o número fica branco. Quando um ponteiro, seja das horas ou seja dos minutos, passa pelos números uma quantidade par de vezes, o número volta a ficar preto, certo? Então tá, vamos lá. Vamos dividir aqui para você entender melhor em ponteiros, no ponteiro das horas e no ponteiro dos minutos, certo? Que eu acho que vai ficar bem intuitivo de entender. O das horas, vamos pensar então agora para 3h30, que é o que a questão nos pede. O das horas, ele vai passar apenas pelo 1, 2 e 3, certo? Ele começou na meio-dia aqui, na meia-noite, e ele começou aqui na meia-noite, passou pelo 1, pelo 2 e pelo 3, uma única vez, até chegar às 3h30. Então, uma vez. Agora, o dos minutos. O dos minutos a gente vai conseguir quebrar em 2 casos, tá? Por que 2 casos? Porque do 1 ao 6, vou colocar aqui, do 1 ao 6, ele passou 5 vezes. Concorda comigo? Por quê? Por que 5 vezes? Vamos lá então. Começou aqui à meia-noite, passou, deu uma volta, passou por eles uma vez, 1 hora. Até as 2 horas, passou 2 vezes, mais uma vez, 2 vezes. Até as 3 horas, 3 vezes. E até as 3h30, mais uma vez. Então, 4 vezes, acho que eu falei 5, Então, erro meu, no caso, são 4 vezes. O que você poderia ter errado aqui é o seguinte: ele foi até as 3h30,
Ah, então ele passou 3 vezes, porque 3 horas. Mas o ponteiro dos minutos andou essas 3 horas mais os 30 minutos, ou seja, essa região aqui. Então ele passou o dos minutos, o ponteiro dos minutos passou do 1 ao 6 4 vezes. Agora, a gente pode separar aqui do 7 ao 12, né? Então, do 7 ao 12, você concorda comigo que ele não vai ter passado 4 vezes, né? Ele vai ter passado 3 vezes. Por quê? Porque, veja bem, ele passou, ele deu uma volta completa até 1 hora, outra completa até as 2 horas, outra completa até as 3 horas, e nas 3 horas e meia ele passou aqui. Ele parou exatamente no 6. Então o 7, o 8, 9, 10, 11 e o 12, ele só passou por ele 3 vezes. Certo? Então, ó, vamos colocar aqui do lado. Vamos colocar aqui do lado. Um por um mesmo. Ó, 1, o 2 e o 3. Quantas vezes passou então por eles? 1, o 2 e o 3. Pelo 2 passou. Pelo 1. Pelo 1 passou 5 vezes, né? Por que 5 vezes? O das horas passou uma vez. O dos minutos passou 4 vezes. Então, no 1 passou 5 vezes. Porque lembra, independente se é o ponteiro das horas ou o ponteiro dos minutos que passa pelo número, troca de cor. Então, no total, 5 vezes. O 2 é a mesma coisa, né? 5 vezes. O 3, 5 vezes também, por conta desse detalhe das horas e dos minutos. Agora, no dos minutos, do 1 ao 6, passou 4 vezes. Então, eu vou colocar assim, ó. O 1 ao 3 a gente já considerou aqui, né? Então, 4, 5 e 6. 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. O 6 também. E do 7 ao 12, vamos colocar aqui assim, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos esses aqui foram 3 vezes, né? Certo. 3 vezes, isso mesmo. 3 vezes. Então, perceba, o que a gente tinha discutido mesmo? Quando o ponteiro passa um número ímpar de vezes, a cor vai ficar branca, certo? Porque, pega aqui, por exemplo, ó, aqui o ponteiro desse aqui, né? Na meia-noite e meia. O ponteiro das horas não passou por nenhum ainda. O ponteiro dos minutos passou pelo 1, 2, 3, 4, 5, até o 6 uma vez. Então, eles ficaram brancos. Então, quando é uma quantidade ímpar de vezes, ele vai ficar branco. Quando é uma quantidade par de vezes, ele vai ficar preto. Certo? Então, quais são os pretos aqui, de acordo com a nossa lógica que a gente fez aqui? O 4, o 5 e o 6 são pares. Passaram por eles uma quantidade pares de vezes. Então, eles vão ser pretos. Então, esses caras aqui vão ser pretos. E do 1 ao 3 são brancos. E do 7 ao 12 são brancos também. Então, isso tem aqui nas alternativas. Vamos dar uma olhada. Aqui. Tá. Aqui, ó. Letra D. 4, 5 e 6 pretos. O restante brancos. Então, isso nos dá gabarito letra D nessa prova aqui, certo? Então, essa questão é bem legal, uma questãozinha de raciocínio lógico, né, envolvendo paridade, você tinha que fazer essa análise, e é uma questão bem legal. Valeu, gente, deixa o like aí e se inscreve no canal para próximos vídeos como esse.